Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Elas Pautam. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que impacta profundamente a saúde e a qualidade de vida das mulheres, a menopausa. Esse é um processo natural do corpo feminino, mas ainda é cercado de tabus, desinformação e muitas vezes de falta de acesso ao tratamento adequado. E para conversar com a gente sobre esse assunto que ainda envolve tantas dúvidas, recebemos a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina. Ela é enfermeira, integra a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados e é autora de um projeto de lei que propõe a oferta de terapia hormonal gratuita pelo SUS. Também está conosco a psicóloga Elaine Lima, que começou a estudar a temática depois de passar pela menopausa. Hoje ela foca o atendimento para as mulheres que estão passando também por essa fase da vida. E diretamente por videoconferência, contamos com a presença da professora Isabel Cristina Espósito Sorpreso, que é ginecologista e professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Ela é uma das maiores especialistas e pesquisadora em climatério do país. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada por atender o nosso convite. Bom, eu queria abordar esse tema, já que nós temos essas especialistas aqui, a gente falar sobre a parte política, né, a parte também física e a parte emocional, psicológica, né? Vamos começar pela deputada Ana Paula, que é enfermeira. Queria que a senhora fizesse uma análise sobre hoje como é esse atendimento da mulher que está nessa fase de climatério, menopausa. Bom, primeiro agradecer aqui a participação da doutora Isabel, né, uma especialista nesse tema e que estudamos bastante para hoje estarmos conversando aqui também para a elaboração da lei. A psicóloga Elaine, que aceitou o convite de fazer esse debate, informar a nossa população de assunto tão importante como o climatério e menopausa. Um assunto ainda com muito tabu, mas que é nessa Casa de Leis que a gente pode proporcionar as informações para as mulheres através de projetos de lei que a gente elabora nessa casa. Então, a política pública para as mulheres, quem tem que trazer esse tema geralmente são mulheres. A menopausa eu já passei, eu vi os sintomas, os efeitos, e a gente também procurou, né, a reposição que a gente chama a terapia da reposição hormonal. Então é um tabu ainda falar sobre isso, mas eu acredito que saindo daqui e também com a escuta que fizemos com milhares de mulheres, a gente pode também proporcionar através das políticas públicas do Ministério da Saúde a reposição hormonal. Por quê? Porque 30% da vida da mulher, ela passa na menopausa. E essa qualidade de vida, ela tem que ser proporcionada pelas terapias e também pelos outros métodos também que podem ser aglutinados para ela ter uma vida mais tranquila, um bem-estar, não só para ela, mas para a sua família e para a sociedade. Bom, doutora Isabel, a gente queria dar assim, um cunho mais didático para o programa, porque muitas mulheres até confundem o que é climatério, o que é menopausa, né? Não só as mulheres, né? Mesmo as pessoas, né? Não sabem. Seria bom a senhora explicar para a gente. Climatério é o período de vida da mulher que se insere do período reprodutivo para o não reprodutivo, e tem um grande marco na vida da mulher, que é a menopausa. A menopausa, ela é o último período menstrual dessa mulher, e nós só podemos dizer que ocorreu a menopausa após 12 meses consecutivos de ausência de menstruação. E isso tem que vir associado ao que a gente chama de uma insuficiência ovariana progressiva, que é própria da idade, que é fisiológico, né? Se toda mulher, portanto, tiver uma expectativa de vida de 80, 85, 90 anos, né? Elas vão passar, portanto, por esta fase, que faz parte, né, da evolução. Bom, eu agora gostaria de ouvir a psicóloga Elaine, porque a saúde mental da mulher também é afetada, né? Quais são os principais sintomas da menopausa que afetam essa saúde mental? Essa mudança hormonal, ela pode desencadear, sim, um quadro depressivo
ou aguçar um quadro depressivo já pré-existente. Pode gerar ansiedade, alterações no humor, então irritabilidade, uma tristeza sem causa aparente. Mas eu percebo que, além de tudo isso, a chegada da menopausa convida a mulher a olhar para ela de uma maneira como talvez no decorrer de uma existência toda ela não olhou. Então é aquele convite de voltar para esse corpo, reabitá-lo. E nesse movimento, muitos sentimentos e emoções são suscitados. Então, a mulher, ela vivencia um período de muitas perdas com a chegada da menopausa. Isso pode desencadear um luto pela perda da jovialidade do corpo jovem, perda de papéis, perda de habilidades, perda de destreza na realização de atividades, porque o corpo vai pedindo outro ritmo, o corpo vai apresentando também, né? Isso, de autoestima também, porque muda o nosso metabolismo. Então, é o medo muda o metabolismo, isso afeta a autoestima, a autoimagem. Então, essa mulher muitas vezes se sente mais insegura. Insegura também por tomar consciência de que está envelhecendo numa sociedade que a gente sabe que ainda valoriza muito a jovialidade, a beleza, a atratividade sexual. Então, isso já mexe com o senso de segurança dessa mulher. E muitos outros sentimentos são suscitados. É o medo de morrer também, é o medo da rejeição, do abandono, principalmente se essa mulher tem um histórico de abandono, de rejeição, vivenciado no decorrer da sua jornada existencial, e isso não foi ressignificado, trabalhado. Nesse momento, isso pode vir com muita potência. É o momento também em que a mulher é convidada a olhar para vida, vivida e não vivida. E aquilo que a gente costumava jogar embaixo do tapete, nesse momento vem muito à tona. Então, são muitos medos, muitas angústias, a sensação de se sentir perdida, confusa, o medo de morrer, o medo de ficar velha, de perder a autonomia financeira, o medo do futuro. Tem também uma questão que é muito presente, a redução da libido, e isso pode afetar os relacionamentos. Então, cada mulher vai vivenciando essa etapa da vida de uma forma muito particular, sabe, Regina? Tem algumas mulheres, para você ter ideia, que eu já atendi em consultório, que para elas o fato de não menstruar mais, para elas representa que elas não são mais mulheres. Então, você tem ideia como isso reverbera na vida, no jeito de ser dessa pessoa, na saúde mental e emocional dela? Porque se ela só se percebia mulher porque menstruava, quando ela deixa de menstruar, quem ela é? Então, ela não se percebe mais mulher. Isso tem um impacto muito grande nessa relação que a mulher tem consigo mesma e com os outros. Sim, deputada Ana Paula, como é que o Congresso pode tratar as políticas públicas para atender essa mulher, né? A senhora mesmo estava lembrando que 30%, né, da vida da mulher vai ser nesse período de climatério e menopausa. Existem políticas públicas para esse período? Veja bem, se 30% da vida da mulher é nesse período tem que estar bem vivido. Conforme falou a doutora Isabel e também a psicóloga Elaine, esses efeitos, né, da queda de hormônios, eles precisam ser corrigidos se houver indicação médica para isso. Porque tem mulheres que passam por esse período que não precisam fazer a reposição hormonal através de medicamentos. Mas se esses 30% da nossa vida, né, ela tem que ser, né, que a mulher nesse período, Elaine, ela possa olhar para si e também resolver esses efeitos emocionais causados pela diminuição de hormônios, as políticas públicas e o Congresso Nacional têm que olhar por essa parcela da sociedade de mulheres que estão sofrendo o efeito do climatério e da menopausa. E muito mais do que isso, esse tema tem que ser falado para que as mulheres possam entender que esses problemas emocionais e físicos são causados por esse período entre climatério e menopausa. Por isso que a gente proporcionou essa legislação
que hoje no Sistema Único de Saúde não tem esse amparo e que o Ministério da Saúde pode olhar de uma forma mais propositiva, oferecendo para essas mulheres a reposição através da terapia hormonal. Veja bem, eu passei pelo período sem informação, apesar de ser da área da saúde. Mas eu quero aqui fazer um parêntese, que já falei inclusive para a Elaine e doutora Isabel, que eu fui pautada por uma mulher, Patrícia, uma jornalista do Rio Grande do Sul, disse: deputada, eu estou passando por esse período, o que nós podemos fazer para essas mulheres? Foi aonde eu fui estudar um pouco mais sobre isso e sobre o que tinha de políticas públicas e o Ministério da Saúde oferecia. E fui atrás de uma pesquisa feita também pela Unicamp e deu todos esses dados que também a doutora Isabel, da USP, vem falado a todo momento. Então, a nossa voz aqui é para reverberar todas essas angústias e os estudos feitos por mulheres e homens que vão proporcionar uma vida melhor, um bem-estar melhor na saúde para as mulheres. Doutora Isabel, eu gostaria inclusive que agora a senhora falasse justamente desses estudos, do que a senhora tem acompanhado, como que as mulheres estão sendo tratadas ou reconhecidas nesse período, o que pode ser feito? Exato. Regina, eu vou fazer aqui, pegar um pouco da fala da Elaine, e eu acho importante esse olhar para si, né? Então, eu sempre penso que é uma travessia, é um momento onde essa mulher, ela vai passar, portanto, da transição para a menopausa e menopausa, vivenciar o seu último período menstrual para depois entrar para a pós-menopausa. Então, toda essa vivência é uma travessia que traz, sem dúvida nenhuma, todas as questões relacionadas às alterações psicológicas que impactam deverazmente nessas mulheres e que também podem agravar os sintomas, né, da menopausa. Então, os nossos estudos, eles têm trazido que 30% das nossas pacientes atendidas no Hospital das Clínicas, um estudo com mais de 5.000 mulheres, né, que elas apresentam também condições clínicas associadas, como hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, a própria obesidade, né? São coisas que estão, portanto, também relacionadas a esse período de vida, que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? E que também podem agravar os sintomas. Nós sabemos que 28% da população brasileira está passando ou passará pela transição, menopausa e pós-menopausa, né? E aí eu acho fundamental, deputada Ana Paula de Lima, uma política pública, porque é por meio da política pública que se mantém processos de trabalho no SUS. Além disso, quando você tem uma política pública para um olhar, para uma população-alvo específica, com certeza terá um financiamento, uma melhora para a assistência à saúde dessa mulher. Então, os estudos trazem que 70% das mulheres vivenciam algum sintoma menopausal. Lembrar que os mais referenciados são os sintomas vasomotores, os calores, também as alterações de sono e as alterações de humor, né? E somente 50% dessas mulheres buscam tratamento. Ou seja, como é que elas estão sendo acolhidas, né? Como que elas estão sendo vistas? Será que elas na rede de né, assistência? Que estão passando por isso, porque às vezes ainda nem está sem a menstruação e pode já estar começando, né, um climatério, não é mesmo? 3, 4 anos antes da menopausa propriamente dita, já podem iniciar os sintomas. Sim. E eles perduram, às vezes, por 8 a 10 anos.
Não é fácil, mas, deputada Ana Paula, a senhora estava falando que mesmo como profissional de saúde, que a senhora não tinha nem muitas informações sobre esse período, né, antes de passar. Como é que os profissionais se preparam? Tem realmente algum estudo para que eles atendam essas mulheres? Esse é outro problema, que os profissionais na área da saúde também não têm conhecimento e como acolher essas mulheres. 46% das mulheres da classe D e E não sabem nem o que é a menopausa. E tem esses sintomas, como falou a doutora Isabel e a Elaine, mas não imaginam, acham que isso é normal, que ouviram a mãe, a avó falar e que para elas passou tudo bem. Mas hoje as mulheres estão vivendo... Né? Então, assim, as mulheres que têm uma condição financeira melhor procuram o seu médico de confiança, o seu ginecologista, e nesse período são orientadas. Mas nem todas as mulheres têm acesso a ginecologista frequentemente no nosso país. Então, elas não têm acesso à informação, como você mencionou. Por isso que o debate é importante, para que elas possam se identificar desses sintomas e que esses sintomas eles podem ser amenizados com a terapia hormonal, se assim for necessário, conforme a orientação médica, se for necessário fazer a reposição. Sim. Até porque, Regina, os homens estão fazendo a terapia hormonal hoje, que é uma novidade também. Também, né? E a deputada Ana disse algo que concordo com ela, trazer esse tema para o nosso cotidiano, para as rodas de conversa, para os bate-papos, para o café com as amigas, para o dia a dia, para as colegas de trabalho, porque embora nós tenhamos tanto acesso às informações hoje, através de um clique, né? A gente percebe ainda muita desinformação. E para vocês terem ideia, cerca de 55% das mulheres não gostam de falar sobre o tema menopausa. Esse tabu. Então, como trazer esse tema? E atualmente tem se usado muito o termo maturescência para abordar essa questão da menopausa. No contexto da saúde da mulher, esse termo fala desse processo de amadurecimento feminino. Então, é uma forma até da gente criar um espaço de fala e escuta mais interessante e convidativo para que essas mulheres possam se achegar e participar desses espaços, para receber orientação, para compartilhar as experiências, porque isso agrega, isso acalenta, perceber que aquela mulher, o que ela está passando, ela não é a única. De fato, a queixa das ondas de calor recorrentes, a insônia, as alterações de humor, elas são muito frequentes. Mas hoje já são listados mais de 70 sinais ou sintomas. Então, às vezes eu não tive as ondas de calor, mas eu estou passando por esse processo e sentindo outras coisas, né? Então, trazer esse tema para as rodas de conversa, e eu creio que também é importante a gente começar a olhar essa mulher, não sei se as colegas concordam comigo, como um todo. Ela não é só corpo, ela não é só emoções, ela não é somente... Ela é um ser integrado. Então, um aspecto afeta o outro. Por exemplo, se a mulher tem insônias recorrentes, isso vai gerar, pode desencadear ou contribuir para quadros de ansiedade, vai comprometer a disposição dela, a energia dela para o trabalho no dia a dia. Isso vai reverberar no trabalho, vai reverberar nas relações domésticas, ela pode ficar mais irritada. Uma coisa que eu percebo muito, por exemplo, as ondas de calor. Elas, dependendo do nosso estado emocional, elas podem se manifestar com mais intensidade e frequência. Então, se eu estou num contexto de muito estresse, a frequência e a intensidade dessas ondas pode aumentar. Sim. E vencer também, eu não sei se a doutora Isabel concorda, vencer esse estigma e esse tabu. Sim. Porque isso é uma questão natural do corpo. E só as pessoas, as mulheres e homens também, têm que entender esse processo. Porque a gente percebe também que alguns casamentos são desfeitos por não entenderem, né, essa naturalidade do corpo. E que
Hoje, a medicina pode ajudar muito para o bem-estar da mulher. Doutora Isabel, eu queria agora que a senhora falasse sobre esses tratamentos, essas terapias, se a terapia hormonal hoje, né, já tem várias terapias que são oferecidas para quem tem condições, né? Mas o que a mulher pode, aqui que a mulher pode recorrer? Excelente, eu vou de novo retomar aqui a Elaine, as rodas de conversa, né? Então, as rodas de conversa foi uma das temáticas do meu doutorado, que nós tivemos um grupo multiprofissional, deputada Ana Paula, com a enfermeira, psicóloga e nutricionista. E nós propusemos, na ocasião, rodas de conversa de orientações em saúde para mulheres acima de 45 anos de idade. E elas vinham e elas timidamente começavam a falar a respeito dos sintomas, o que elas estavam sentindo, mas no fim do acompanhamento, que fizemos um acompanhamento de 4 meses, elas já estavam unidas, fortalecidas, elas levavam as orientações em saúde que nós dávamos lá, elas levavam para a comunidade, né? Algumas, inclusive, fizeram reuniões também semanais lá na comunidade delas, né? Então, elas tiveram proatividade, elas tiveram, portanto, essa oportunidade, né, de fazer uma ressignificação desse momento. Então, esse fortalecimento e possibilidade, né, de roda de conversa é, sem dúvida nenhuma, muito importante para a saúde da mulher. Mas a mudança de estilo de vida, ela é indicada independente da terapia medicamentosa, hormonal ou não hormonal, né? Na terapia hormonal, as indicações especificamente, Regina, são a presença dos sintomas menopausais moderados a intensos. A segunda indicação seria a síndrome geniturinária da menopausa, que são os sintomas relacionados principalmente ao trato genital inferior, né, de ardência, urge incontinência, ressecamento vaginal, sensação muitas vezes até de dor, né, para ter relação sexual. Então, tudo isso faz parte da síndrome geniturinária da menopausa. Também os benefícios com relação à saúde óssea e prevenção de osteoporose e fratura por osteoporose, e a insuficiência ovariana prematura, que é quando ocorre a menopausa antes dos 40 anos de idade. Então, essas seriam as indicações clássicas e precisas para terapia hormonal. Tem alguma idade ou um período pós-menopausa que a mulher ainda possa fazer essa reposição hormonal? O ideal é que seja feito assim que essa mulher inicie, né, esses sintomas, que ela procure um profissional de saúde, seja na unidade básica de saúde ou seja na rede especializada, que ela primeiro, né, que ela busque um auxílio, portanto, para fazer também um momento de prevenção. Então, prevenção principalmente de neoplasias, acho que é importante a gente lembrar aqui o câncer de mama e o câncer de colo. Então, essas mulheres devem, né, realizar uma propedêutica, né, antes de iniciar o tratamento e buscar a terapia hormonal. A pergunta da Regina, doutora Isabel, é bem pertinente, porque pela falta de informação, acaba perdendo a janela de oportunidades. Esse é o problema maior. Então, ela vai sofrer os efeitos, né, os sintomas da menopausa, e ela não se percebe que está nesse período, que é do climatério, né? E que mudaram também os tratamentos, né? Mesmo a terapia hormonal mudou já, sim, né? Mesmo a terapia hormonal mudou. Mas você perguntou se depois, no pós-menopausa, se procurava. Então, perdendo essa janela de oportunidade pela falta de informação,
né, que ela pode, né, prevenir muitos sintomas, é também um objetivo do projeto, né, tanto para a atenção básica de saúde, no Sistema Único de Saúde, quanto também para fazer essas rodas de conversas, que as mulheres possam trocar essas experiências e essas vivências. Sim. Eu gostaria agora que você falasse um pouquinho da sua experiência de consultório, como é que as mulheres chegam, se há um índice maior de mulheres procurando psicólogos por conta da menopausa? É interessante. 90% do meu público de atendimento é formado por mulheres, mas elas não chegam porque estão na menopausa. Elas trazem alguma queixa, relacionamentos, baixa estima, um quadro depressivo, uma ansiedade. E depois que eu comecei a me debruçar sobre esse tema, eu sempre faço na minha anamnese uma pesquisa em que momento da vida ela está, se ela faz reposição hormonal, como é o estilo de vida dela. Eu tento fazer esse apanhado da vida dela como um todo. E muitas vezes eu percebo que o que ela está vivendo tem muita relação com esse momento de vida. E o meu trabalho... Aí tu identifica que ela está na menopausa. No climatério. Então, muitas vezes eu encaminho a ginecologista. Há quanto tempo ela não vai à ginecologista? Há quanto tempo ela não faz um check-up? Então, muitas vezes o meu trabalho é até de estar encaminhando e direcionando e falando da importância para fazer uma avaliação, ver se é possível, se ela tem um perfil, por exemplo, para uma terapia de reposição hormonal ou não. Então, eu tenho uma ginecologista aqui, parceira, que eu encaminho, ela trabalha com esse grupo de pacientes e na terapia a gente vai trazendo essas angústias que muitas vezes podem estar relacionadas a esse momento, porque uma crise é deflagrada em maior ou em menor grau. Então, essa mulher vai trazendo ali todo aquele vivido, não vivido, e nesse trabalho a gente vai ressignificando a chegada da menopausa como não é o fim da linha, né? Mas eu costumo dizer que é um ponto parágrafo. Um ciclo se encerra e automaticamente um novo ciclo, onde essa mulher hoje, maturecente, ela pode viver uma vida com muita plenitude, com vitalidade, de forma ativa, criativa, produtiva. A gente perde a capacidade natural de gerar filhos, mas a gente pode gerar os nossos filhos simbólicos. Então, resgatar sonhos que não tiveram tido a oportunidade de serem realizados, readequá-los para o momento presente, ou novos sonhos, novos projetos de vida, ajudar essa mulher a se reconectar com ela. Eu digo que é o movimento de voltar para casa, reabitar esse corpo, olhar para as suas necessidades, que mulher é essa que habita esse corpo, que a gente é muito mais que um corpo, para depois ela fazer esse movimento para fora. Então, esse trabalho das rodas de conversa auxilia muito essas mulheres nesse processo de ressignificação, de que é um convite a uma mudança, a uma transformação e que é possível viver essa fase, como eu disse, de uma forma intensa, com vitalidade, realizando sonhos, projetos, ou sonhando novos sonhos. E a gente tem muitos exemplos hoje na mídia que nos convidam a olhar. É possível continuar a ser linda, uma mulher madura, mais linda, cheia de vida, e agora com um foco mais nela mesma. E é interessante, meninas, chega muito em consultório. Duas falas são muito recorrentes desse perfil de mulheres. Primeiro eu quero ser livre. Ou seja, são mulheres que viveram uma vida aprisionadas em amarras emocionais ou não tiveram espaço e apoio para ser a mulher que elas gostariam de ser. E o segundo eu quero viver. Então, eu quero ser livre, eu quero viver, porque ela não pôde viver, né? Nós somos muito ensinadas a viver para o outro. Então, tudo é para o outro. A gente desempenha com muita maestria esse papel de cuidadora. Só que a gente se esquece de cuidar da gente e, por alguma razão, não nos ensinaram que para cuidar do outro a gente precisa cuidar da gente. Né? Então, esse trabalho é auxiliar essa mulher a se resgatar para que ela possa desabrochar. Sim, doutora Isabel, eu queria falar também sobre as alternativas, né? A gente ouve falar da folha de amora, terapia por alimentação. Como
Como é que é isso? Tem estudos assim que possam oferecer uma terapia alternativa aos hormônios, à reposição hormonal? Para aquelas pacientes que têm contraindicação, existem os medicamentos que são os inibidores, né, de recaptação de serotonina, noradrenalina. Eu acho importante a gente comentar que algumas das mulheres, quando passam, né, na consulta e às vezes prescreve-se esses medicamentos que são utilizados também para depressão, ansiedade, elas acham que isso não tem relação com os sintomas da menopausa. Então, eu gostaria de explicar que o estrogênio, ele tem uma ação importante em nível de sistema nervoso central. E ele faz com que a redução dele, né, faz com que tenha alteração em algumas vias serotoninérgicas, dopaminérgicas, que estão relacionadas tanto a esse controle de temperatura corporal, como também estão relacionadas ao sono e ao humor. Então, a prescrição desses medicamentos não quer dizer que elas estejam em depressão ou que elas estejam com ansiedade. Não, a prescrição desses medicamentos muitas vezes são necessárias para equilibrar um pouquinho esses neurotransmissores devido a esse impacto do hipoestrogenismo em nível de sistema nervoso central. Então, eu gostaria de aproveitar já para passar isso. Agora, o chá de amora, né, que seriam aí esses fitoterápicos, os fitoestrogênios, né? Existem vários estudos, né? Existem fitoestrogênios específicos já comercializados, né? Nas farmácias também. Então, sim, mas sabe-se que em nível de evidência existem outros medicamentos que trazem, portanto, um maior benefício com relação aos sintomas vasomotores. Por quê? Porque mesmo com os fitoestrogênios, muitas vezes essas mulheres, elas têm uma resposta e depois já logo perde-se, portanto, ao longo do tempo. Então, não são indicados, né, como evidência científica para o tratamento dos sintomas vasomotores. E assim, as contraindicações, o que a gente pode considerar, porque dizem que quando a mulher tem na família casos de câncer, que não é indicado fazer a terapia hormonal, o que é contraindicado no período da menopausa? As contraindicações da terapia hormonal, né? Obviamente, o câncer, né, de mama é uma contraindicação, né? Também todos os cânceres dependentes de hormônio, né? E não é somente o câncer de mama. Também aquela paciente que já teve um evento tromboembólico, além daquelas pacientes que têm já uma história de doença cardiovascular. Então, essas são as principais contraindicações que já tiveram um evento, né, cardiovascular ou acidente vascular cerebral. Então, essas são as contraindicações mais relacionadas à terapia hormonal. Sim. Agora, voltando para a área política, deputada, como é que o Congresso pode tratar essa parte, já que a dificuldade é grande com o orçamento para aprovar para políticas públicas nas várias áreas, né? Que recursos estão previstos recursos na sua proposta para destinar justamente a esse tratamento no SUS? Ele é um protocolo que ele precisa ser feito dentro do Ministério da Saúde. Agora, o que nós não podemos negar e também justificar que essa parcela grande da população fique sem assistência. Então, é necessário que também a gente proporcione esse bem-estar para as mulheres, porque elas vão viver 90, 100 anos. E nesse período, se a gente também não fizer a terapia hormonal, se houver assim a indicação médica,
nós vamos também ter gastos, né, com essas mulheres com problemas cardiovasculares, com problemas de remédios psicotrópicos, que muitos são sanados os sintomas, né, emocionais com o psicotrópico, que no Brasil é muito grande, né, o uso, e problemas, como falou a doutora Isabel, da osteoporose, que é uma evidência também. Então, claro que isso vai passar pela CONITEC, que a gente chama, né, que é essa comissão, que vai identificar qual é o medicamento, qual é a reposição hormonal e que parcela das mulheres que podem fazer a terapia hormonal. Eu estou falando aqui da terapia hormonal, mas dentro do projeto a gente também vai colocar que os profissionais de saúde têm que estar atentos, se capacitar e fazer também as rodas de conversa. A questão da alimentação, do exercício físico, que não foi falado aqui, que são ações que precisam orientar as mulheres. Porque a saúde é um todo, né? A gente não pode fragmentar. Um novo estilo de vida, no estilo de vida. E a estilo. outra questão também é entender que esse período do climatério e a menopausa é algo natural, que as mulheres têm que entender, não só as mulheres, os homens, a sociedade precisa entender. Né? E não afastar também essas mulheres que elas se sentem muito depressivas já com a questão da idade. E uma questão que a doutora Isabel e a Elaine falaram as mulheres cuidam muito, elas já nascem cuidando, já muito pequenas, elas cuidam de tudo, né? Dos filhos, dos netos. Então, nesse período, elas podem se identificar e cuidar um pouco delas também. O que eu observei nesse período de vida aí é que as mulheres vivem mais. Mas elas vivem com mais qualidade, mais felizes, depois que elas estão nesse período aí, porque elas conseguem realizar os sonhos que elas não tiveram a oportunidade de fazer, porque elas tiveram todo um período cuidando de muita gente. Interessantemente. Eu digo que quando a mulher se reconecta com ela e se apropria do seu valor, ninguém segura essa mulher. Ela vive a vida de uma maneira muito diferente, com muita leveza, né? intensa. E ela, quem está ao redor dela se beneficia. Com isso. Sim, mas Elaine, eu queria também que você falasse sobre essa integração dos profissionais. Você falou que tem uma colega ginecologista. Os profissionais já estão mais atentos para indicar, por exemplo, a psicologia para o tratamento, não só o tratamento físico, digamos assim? Infelizmente, na minha prática, eu percebo que não. Eu tenho alguns colegas parceiros que eu encaminho, que eu sei que eles têm esse olhar muito integrativo de ver a mulher como um todo. Não só ginecologistas, mas psiquiatras, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, profissionais, educadores físicos, mas a recíproca não acontece da mesma maneira, porque ainda tem um estigma no meio profissional. Primeiro, em relação à própria menopausa em si, nem todos os profissionais estão atentos para essa realidade do processo de desenvolvimento feminino. E, infelizmente, ainda existe alguns tabus e estigmas em torno do adoecimento mental e emocional, da importância do cuidado com a saúde mental e emocional. Então, só realmente quando são alguns colegas parceiros, eles até encaminham, mas não é algo comum, infelizmente. Por isso que eu te disse que as mulheres chegam, muitas vezes por iniciativa própria, porque já tentaram vários caminhos e elas chegam à terapia como, olha, já tentei de tudo, não funcionou, então eu estou aqui, você me salva, e tem uma resistência pessoal também, né? Então, eu estou aqui para você me salvar, me ajudar, porque eu não me encontro, eu não me acho nisso tudo. Eu não me reconheço, né? Eu não me reconheço nisso tudo. Então, por isso que eu entendo como muito importante esse trabalho integrado entre os profissionais, porque essa rede de apoio proporciona à mulher um leque de possibilidades, onde a gente vai trabalhando a mulher em vários aspectos, porque um afeta o outro e vice-versa. E, doutora Isabel, na academia, a senhora já está identificando mais essa preocupação nas outras áreas médicas?
Sem dúvida, né? O trabalho multiprofissional, ele tem sido cada vez mais incluído na prática clínica, inclusive em nível de graduação e pós-graduação. Isso também ocorre na nossa faculdade, na nossa instituição. Já tem mais estudos sobre a menopausa hoje em dia? Sim, os estudos sobre a menopausa, eles ocorrem e também estudos com a importância da prática multiprofissional. Eles também têm ocorrido. Sim. Deputada, e a gente tem exemplos de outros países que tenham políticas públicas voltadas para a mulher na menopausa? Como é um tema assim muito novo, a gente se atendeu aqui no Brasil, né? No Brasil, pela minha vivência, eu sou do estado de Santa Catarina, muito pouco se fala, né? Então, há estudos, sim, na academia, há estudos aí na questão da psicologia, que a psicologia identifica pelos sintomas, quando há um profissional que também tem conhecimento do assunto, mas como já no início da nossa fala, era um estigma, era um tabu, isso está vindo das mulheres e precisa resolver o problema das mulheres. Então, como eu estou estudando agora no Brasil, eu não tenho evidências e conhecimento sobre isso em outros países. Eu não sei se a doutora Isabel tem essas informações. A senhora tem essas informações, assim, de exemplos de outros países? Sim, nós temos, sem dúvida nenhuma, também sociedades, né? E até revistas científicas específicas em climatério. Então, nós temos a Sociedade Europeia de Climatério, nós temos o North American Menopause Society, que também faz aqui parte da nossa América, né? Mas no caso, nos Estados Unidos. E todas essas sociedades, né, trazem, portanto, especialistas nessa área. E, além disso, revistas específicas que falam só sobre climatério, como a Climacteric e a Menopause, que são revistas de circulação mundial e que trazem questões importantes sobre a saúde da mulher na menopausa. Por isso que é o bom ouvir a academia e a experiência e, através da política, desse espaço que pertenço, transformar todo esse conhecimento para atender as mulheres. Sabedoria. Pois é. Nosso tempo já está se encerrando, mas antes disso eu gostaria não só das considerações finais, mas também uma mensagem que as senhoras gostariam de deixar. Vamos começar pela nossa psicóloga Elaine, por favor. Que mensagem a senhora deixaria, né, para as mulheres que estão enfrentando esse período? O que eu diria pela experiência, pelo que eu tenho vivido na minha própria vida como mulher amadurecente e também trabalhando com mulheres que estão vivenciando essa experiência em suas vidas, é que a menopausa nos propõe um convite para olhar para essa mulher que habita o nosso corpo e que talvez por várias razões ficou esquecida nessa jornada de vida e agora ela pede espaço, ela pede atenção. Então, a menopausa ela não é o fim, eu sempre defendo essa bandeira, ela é um convite. Ela nos propõe um grande portal. Aquelas que estão dispostas a atravessar esse portal vão viver uma nova fase com muita plenitude, alegria, vitalidade e riqueza. E o meu convite é que você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, se dê essa permissão, né, de viver essa fase, de olhar para si, mas de uma forma diferente, com mais carinho, com mais atenção, porque a mulher na menopausa, ela precisa de acolhimento, ela precisa de informação, não é, Ana? E ela precisa de assistência, não é, doutora? Para que ela consiga se reencontrar nesse momento da vida e florescer. Sim, doutora Isabel, que mensagem a senhora gostaria de deixar? Já agradeço também a sua participação aqui, mas as suas considerações, por favor. Que se você tem os sintomas relacionados à menopausa, que você não se intimide, né? Que você possa
fazer essa travessia desse período de transição da vida reprodutiva e não reprodutiva com informação. Então, aqui eu deixo a lembrança do nosso Menopausando, a deputada Ana Paula conhece, é uma plataforma digital de informações sobre a saúde da mulher na transição para a menopausa e pós-menopausa. E, portanto, lá nós vamos ter a importância do cuidado, da prevenção e também orientações sobre tratamentos hormonais e não hormonais e que vão beneficiar e aliviar os sintomas menopausais, principalmente os calores, e que podem trazer também outros benefícios relacionados à saúde óssea, saúde mental, função sexual, e que, portanto, ela possa ter esse acolhimento para esse momento da vida dela. Que bom. Só queria que a senhora repetisse qual é o site? É o menopausando.com.br. Bom, deputada Ana Paula, agradeço mais uma vez e gostaria das suas considerações e sua mensagem sobre esse tema. Muito obrigada, Regina. Obrigada, Elaine e a doutora Isabel, de compartilhar um assunto tão importante de informação à sociedade e às mulheres. Eu desejo que esse projeto possa ser aprovado todo esse ano para que a gente possa incluir nas políticas públicas de saúde da mulher esse tipo de tratamento, se assim for desejo dela, e orientação médica para que ela possa fazer a reposição hormonal. Essa é uma etapa da vida maravilhosa, a vida é bela e ela não pode ser estigmatizada, ter tabu e ter a liberdade de conversar. Como falou as duas colegas, é um momento também que a mulher possa ter um cuidado dela, se pensar nela, porque as mulheres que desejaram ou não desejaram ter filhos, elas agora estão propensas a cuidar um pouco mais delas. E o Sistema Único de Saúde, as políticas públicas, têm que proporcionar esse bem-estar para a mulher, porque é uma grande parcela da população que está vivendo uma etapa da vida e essa etapa da vida tem que ser muito bem vivida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu conversei com especialistas sobre os impactos da menopausa na saúde feminina. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, Instagram, X, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção. Agradeço a você que nos acompanhou. Até a próxima.